Imagine por um momento que os extraterrestres realmente existam. Como seriam eles? Provavelmente não se parecem muito conosco. Nem se comportam como nós. E devem viver muito longe daqui. E é provável que sejam muito mais adiantados que nós. Há um campo de força. A artilharia não penetra. Então a pergunta óbvia é: por que uma espécie assim se daria ao trabalho de vir aqui, ao planeta Terra? Minerais? Água? Curiosidade? Talvez haja uma coisa que os extraterrestres não consigam obter em nenhum outro lugar do universo. Será que os extraterrestres viajaram meio mundo através do espaço ilimitado porque sentem atração pelos humanos? Talvez queiram transar conosco. Histórias de OVNIs. Encontros imediatos. Esta transmissão especial de rádio e TV vai lhes dar as últimas informações sobre um fenômeno incrível. Desde a primeira vez que os extraterrestres apareceram na ficção popular, havia algo neles que era difícil ignorar. Na verdade, alguns pareciam flertar com os humanos que encontraram. E o que era verdade na ficção, segundo algumas pessoas, também passou a valer no mundo real. Desde o primeiro encontro entre humanos e extraterrestres, houve uma forte tendência oculta de libido permeando a história. E isso ainda ocorre hoje em dia. Só um minuto. Senhoras e senhores, acho que alguma coisa está acontecendo. As legiões de abduzidos estão repletas de pessoas que alegam ter transado com extraterrestres. Pessoas como estas. Esta é Pamela Stonebrook, que disse ter um amante extraterrestre. E esse relacionamento entre espécies durou 1 ano, apesar do fato de ele não ser atraente. Parecia pele de cobra. Macia e firme, mas não senti escamas, embora não o acariciasse nem abraçasse. Só o senti perto de mim. E esta é Alice Haggerty. Sua criança híbrida, humana e extraterrestre está sendo criada num mundo extraterrestre. Não sou mentirosa, nem estou inventando histórias. Essas coisas realmente acontecem. Dave Huggins até se apaixonou por algo de outra galáxia. Pode ter começado como algo estéril e clínico, mas evoluiu com os anos para um relacionamento significativo. Tudo isso soa inacreditável, e talvez seja. Mas milhares de pessoas alegam ter tido encontros sexuais com extraterrestres. Alguns prazerosos, outros terríveis. Se está acontecendo, isso dá margem a muitas perguntas. Como eles fazem? É divertido? Se não é, por que as pessoas inventariam ou acreditariam nisso? Quando começou todo esse romance intergaláctico? A primeira história de sexo entre humanos e extraterrestres chegou às ondas sonoras há 50 anos, num relato que abalaria os Estados Unidos. 3 ficaram ao meu lado e vários ao lado da Betty. Quando isso aconteceu, fiquei apavorada. E resolvi sair do carro, correr e me esconder no bosque. Aconteceu aqui, em Lincoln, New Hampshire. Uma cidadezinha sossegada no sopé das montanhas White. Qualquer um acharia que nada ocorre por aqui. Mas muita coisa aconteceu quando 2 moradores resolveram viajar na noite de 19 de setembro de 1961.
Tudo isso porque Betty e Barney Hill, segundo relataram depois, tiveram seu primeiro encontro imediato de caráter sexual com extraterrestres. Mas não foi uma experiência agradável. Corra! Seu relato conquistaria a imaginação pública e serviria de modelo para muitas outras histórias similares. O romance longo e tórrido entre extraterrestres e humanos havia começado. De onde veio essa ideia surpreendente de que os extraterrestres pudessem gostar de humanos? Seria da cultura popular? Vamos perguntar a um especialista da área. A associação de extraterrestres com sexo é algo mais ou menos frequente. Sempre existiu. A imagem clássica do extraterrestre raptando a linda garota é eterna. É uma espécie de item básico do século XX. Desde o nascimento da ficção científica, os extraterrestres foram retratados como meninos maus, estranhamente sedutores ou demoníacos, que gostavam de roubar nossas mulheres. E talvez seja verdade. Quem sabe os extraterrestres achem os humanos de fato sexualmente irresistíveis? Em 1961, Betty e Barney Hill sugeriram isso quando anunciaram ao mundo que haviam sido incomodados por extraterrestres. Este é Stan Friedman. Ele é um ufólogo que se destacou escrevendo livros sobre extraterrestres. O caso de Betty e Barney Hill foi extraordinário por inúmeras razões. Uma delas foi dar um novo enfoque às abduções. Antes disso, não tínhamos nenhum caso que parecesse razoável ou verdadeiro. Betty e Barney já morreram. Stan vai encontrar com Cat Marden, sobrinha de Betty Hill. Ela vai relatar o caso de Betty e Barney. Oi, Cat. É um prazer vê-lo. A história dos Hill começou quando voltavam para casa de carro à noite. Enquanto dirigiam, viram uma luz brilhante que os seguiu por quase 50 quilômetros. E aí... Bem, já podem imaginar o que houve depois. Vê aquela curva logo ali na frente, ao norte daqui? Sim. Betty e Barney viraram aquela curva. Logo à frente viram um OVNI pairando acima da estrada. Barney relatou que viu um pequeno grupo de vultos no leme de um disco voador. E um deles direcionou suas forças telepáticas contra ele. Um rosto chamou sua atenção. E a mensagem que vinha daquele indivíduo o obrigou a permanecer naquele local. E naquele momento ele se viu sem reação alguma. Não conseguiu largar o binóculo e ir embora dali. E ele também não ouviu Betty gritar para ele voltar. Não ouviu, ela gritava, não seja louco, vamos embora, Barney. Após serem levados para o OVNI, Betty e Barney disseram que entraram em coma profundo. E, a princípio, não puderam se lembrar do que mais aconteceu. Mais tarde, recorreram à hipnose e todas as lembranças voltaram de repente. A cada sessão, mais e mais detalhes foram aparecendo, conforme Betty e Barney revelaram numa série famosa de entrevistas na TV realizadas na época. Sob hipnose, contamos como o carro parou completamente. Relatamos a falha no sistema elétrico e o grupo de homens na estrada vindo em nossa direção. O vizinho dos Hill, Peter Jeremiah, concordou em ajudá-los a contar a história antes de morrerem, criando uma sequência de fotos do caso. Ele possui as gravações das sessões de hipnose do casal. Eu atravesso a estrada. Está lá, lá em cima. Oh, Deus, me ajude.
Tenha calma, fique calmo. Está lá, você pode ver, mas não vai te machucar. Continue. Este é um slide de Barney sob hipnose. Tiraram uma foto para mostrar o terror em seu rosto. Preciso pegar minha arma. Oh, meu Deus, meu Deus. Tudo bem. Sob hipnose, Barney descreveu como os extraterrestres o arrastaram a bordo da espaçonave e demonstraram um interesse incomum pelos seus genitais. Enquanto isso, outros extraterrestres voltaram sua atenção para Betty, que logo foi despida. Pareciam estar mais interessados em minha pele. Após examinar sua forma desnuda, os extraterrestres fizeram um exame interno completo. E ficou muito pior. Betty descreve como eles enfiaram uma agulha enorme em seu umbigo. Ela presenciou tudo. Há um sujeito, um médico, digamos, segurando essa agulha. Ia doer. Nunca vi uma agulha tão grande assim. E perguntei o que ia fazer com ela. Alguém passa a mão sobre seu rosto, ela fica agradecida. A dor desapareceu. Betty descreveu seus agressores sexuais para um artista, que desenhou um retrato e moldou este busto. Esta era a aparência do líder. Aparentemente, os extraterrestres usam uniformes e bonés. Até então, a maioria das histórias sobre encontros com extraterrestres só havia mencionado luzes brilhantes e naves rodopiantes. A de Betty foi mais além. Mas o que de fato aconteceu? Uma possibilidade é que Betty e Barney visavam o proveito pessoal. Eles apreciavam a atenção da mídia. Ou estariam sofrendo de algum tipo de psicose. Talvez haja uma explicação mais simples. Quando visitaram o psiquiatra, o Dr. Ben Simon, ele concluiu que tudo não passou de um pesadelo. Fiquei convencido de que tudo isso, pelo menos a parte da abdução, foi um sonho. Mas se o primeiro encontro sexual com extraterrestres foi só um grande pesadelo, o que mais poderia explicar os milhares de casos similares que surgiram desde então? A alegação de Betty e Barney Hill de que os extraterrestres os examinaram sexualmente refletia aquela era. 1961 ainda era um ano moralmente muito rígido. Em conformidade com a época, o casal disse que havia ficado horrorizado com a experiência. Mas no final dos anos 60, os padrões mudaram. A revolução sexual estava a todo vapor. E agora, encontros entre humanos e extraterrestres também se tornavam orgásticos e divertidos. Olá na taka pakaratu. Este é Riley Martin. Ele diz que nos anos 60 participou de orgias com ninfomaníacas extraterrestres numa espaçonave em algum lugar perto de Saturno. Vi algumas mulheres, achei que fossem mulheres, sentadas no escuro. E perguntei, ei cara, por que não me apresenta as garotas? Eles me levaram a uma câmara. Havia uma névoa lá dentro. Devia ser algo afrodisíaco, não sei. Olhei para baixo e me dei conta de que estava completamente nu, embora eu não tivesse tirado minhas roupas. Riley alega que foi dopado e teve de se submeter a um bando de mulheres extraterrestres com seios grandes e pele de leopardo que tinham uma forma incrivelmente humana. Achei-as muito bonitas e atraentes.
Porém, se estivesse no meu juízo perfeito, não teriam parecido assim tão adoráveis. Mas, por algum motivo, aquela névoa seria capaz de me fazer transar com um hidrante. Sabe como é? Estava sob aquele efeito, mas elas foram gentis. Eu lhe desejo paz e alegria. Enjoy. Este é David Huggins. De dia, ele faz sanduíches para quem trabalha em Nova Jersey, mas à noite ele satisfaz outros viajantes e outras necessidades. Quem é o próximo? David diz que as fêmeas extraterrestres que o visitam são mulheres bem modernas, isto é, extraterrestres. Sabem o que querem e como consegui-lo. Não há preliminares, nada. Ela tira as cobertas, fica em cima de mim, se move para cima e para baixo algumas vezes, atinge o clímax, ela se levanta, puxa as cobertas de volta e vai embora pela abertura. Diferentemente de Betty e Barney, Dave participa com entusiasmo. Muito atraentes, sabem usar o corpo. É difícil encarar o rosto. Os olhos são muito intensos. Para Dave, assim como tantos relacionamentos, o que começou como sexo casual se transformou em algo mais. Uma extraterrestre, Crescent, sempre volta querendo mais. Ela me conhece intimamente. Houve algumas situações bem românticas com ela. Pode ter começado como algo estéril e bem clínico, mas evoluiu com os anos para um relacionamento significativo. Ela é muito simpática. Agora, porque ela tem um nome em inglês, Dave não explica. Mas diz que ela não é a única extraterrestre interessada nele, que agora as imortalizou em telas a óleo. Eu conheço 5. Há os caras pequeninos que chamam de cinzentos, as mulheres, um sujeito alto e magro e um pequenino e peludo. Sei que há outros que já vi e parecem bem humanos. Não sei muito sobre eles, mas interagi com esses 5. O relato de Dave sobre sexo com extraterrestres evoluiu muito em relação ao de Betty e Barney Hill. Mas algumas coisas continuam iguais. Por exemplo, todos os extraterrestres têm uma semelhança incrível conosco ou com qualquer outra criatura terrestre. E isso é estranho, porque o maior entendido em vida extraterrestres, se é que ela realmente existe, não está convencido de que os extraterrestres se pareçam com qualquer coisa do planeta Terra. Ele é Seth Shostak, do Instituto SETI da Califórnia, sigla em inglês para busca por inteligência extraterrestre. Se observar bem a Terra, verá muitas criaturas que não se parecem muito umas com as outras. Somos parecidos com os símios, mas não com as girafas, nem com os esquilos, cobras ou peixes. E todas essas formas funcionam muito bem aqui, então é difícil imaginar que algo de outro planeta se parecesse muito conosco. Também há a estranha questão do gênero. Em quase todos os relatos de sexo entre humanos e extraterrestres, há uma fêmea e um macho. O mais engraçado é que a maioria dos garotos abduzidos acaba transando com garotas extraterrestres e vice-versa. Não há extraterrestres gays ou hermafroditas? E mesmo que os extraterrestres tenham o mesmo gênero, por que têm genitais iguais aos nossos? Glândulas sexuais. Todos os extraterrestres são humanos com cabeças engraçadas. O cara não vai transar com uma extraterrestre que pareça extraterrestre. Isso não acontece. Certa vez eu estava com uma das mulheres grandes. Elas não são todas do mesmo tamanho, há algumas bem grandes. Dá a impressão de serem guardas. Ela cruzou os braços e os colocou sobre os seios. Depois, ergueu os braços na minha frente para que eu os visse.
Era assim que ela dizia que queria ir para a cama. Dessa vez, houve algumas preliminares e eu comecei a beijá-la e acariciá-la, e ela emitia um som de prazer. Dave é casado e, surpreendentemente, sua esposa humana, Janice, odeia essa conversa sobre extraterrestres e se recusou a falar conosco. Sou fiel. Eu não me envolvo com nenhuma mulher humana. Tudo bem? Não que não repare nelas, mas nunca pulei a cerca. As mulheres com quem me envolvi foram a Janice e essas outras. Então, o que está havendo? Será que pessoas como Dave se iludem e tornam suas vidas mais interessantes inventando amigos de outros planetas? Ou há algo obscuro na sexualidade humana que torna atraente para nós esse tipo de fantasia de sexo com alguém ou algo considerado tabu? É hora de consultar um psicólogo. Os homens costumam gostar de louras peitudas. Já as mulheres preferem os tipos deuses gregos. É o tipo de pessoa com a qual gostariam de transar. E essa é a forma que esses seres assumem. Então as coisas estão esquentando. Segundo os entendidos, os extraterrestres parecem humanos porque fazem parte de nossas fantasias sexuais. Aquele que visita você pode simplesmente corresponder àquilo que você espera. Mas talvez haja outra explicação. Será que os extraterrestres parecem humanos porque estão disfarçados? Só posso descrevê-lo como um réptil. Sabemos que, se uma pessoa for pervertida, é praticamente impossível se ajustar a uma atitude normal em relação ao sexo. As histórias de pessoas que transaram com extraterrestres estão cheias de incoerências. Mas a maior questão de todas é por que os extraterrestres sempre parecem tão humanos. Esta é uma das minhas canções originais, chamada You're Cool. Alguém levantou uma teoria intrigante. Talvez seja tudo um disfarce ardiloso. É o que acha uma compositora texana. Seu nome é Pamela Stonebrook. Your eyes would make Valentino cry. This time I'm gonna take possession. Mas sua carreira quase desandou quando ela começou a receber visitas noturnas de um ardente admirador extraterrestre. Oi, bem-vindo a Houston. Suas experiências começaram com emoção. Acordei e lá estava aquele deus grego, incrivelmente lindo, fazendo amor comigo. Eu não fazia ideia de quem era. Não havia levado ninguém para casa. O sexo era tão bom que resolvi deixar rolar, aproveitar e só pensar naquilo de manhã. Mas seu amante extraterrestre apresentou um aspecto inesperado na sua personalidade. De repente, senti a energia mudar. O ser parecia maior dentro de mim. E a transa ficou mais agressiva, a ponto de me fazer abrir os olhos, surpresa. E quando as coisas estavam indo bem, ele se revelou. Eu vi aquele ser diferente,
que era um réptil. É o único jeito que posso descrevê-lo. Sua pele parecia a da cobra, macia e firme, mas não senti nenhuma escama, embora não o acariciasse nem abraçasse. Só o senti perto de mim. Pamela logo superou o fato de seu extraterrestre ser um réptil. Afinal de contas, o amor não exige sacrifícios. Agora ela mudou seu nome artístico para A Diva Intergaláctica e relata suas experiências em suas canções e no seu website comercial. I've got an alien this time, and he thinks that I'm the center of the universe. I got an alien this time, with a cosmic line. Only he could break this curse. Você pode achar que histórias como essas são um fenômeno moderno, mas na verdade as pessoas alegam ter encontros estranhos com seres de outro mundo há muito tempo. Há centenas de anos, as pessoas acreditavam que o mundo estava cheio de demônios apaixonados e deuses amorosos que puniam sexualmente suas vítimas durante o sono. Será que há uma explicação comum a todos esses relatos? Um cientista acha que sim. O Dr. David Hufford estudou muitas culturas e ficou fascinado com o fato de muitas delas relatarem encontros estranhos enquanto as pessoas dormiam. Esse tipo de coisa tem nomes diferentes em culturas diferentes. As pessoas acreditavam que fosse bruxaria, outras que fossem demônios e outras fantasmas. Os navarros dizem que são xamãs especiais. Quem tem essa experiência tem a forte impressão de que há coisas que podem subjugá-lo, paralisá-lo, fazer pressão e lhe dar um forte pressentimento, ou o que muitos chamam de força maligna. O Dr. Hufford começou a se interessar pelo fenômeno quando ele mesmo experimentou algo assim. Ele diz que acordou de um sono profundo e percebeu uma presença maligna no quarto. Porém, o mais estranho foi o fato de se sentir paralisado. Não podia me mexer, nem fazer um som. Aí senti a cama se mexer. Senti como se algo estivesse subindo na cama e depois uma grande pressão no peito e na garganta. Parecia que estava sendo estrangulado e achei que estivesse morrendo. O Dr. Hufford acredita que possa ter achado a razão por trás do que ele e milhares de outros experimentaram durante séculos. Algo chamado paralisia do sono. A paralisia do sono ocorre ao adormecer ou ao acordar. E acontece quando os mecanismos do cérebro responsáveis pelo sono com sonhos ocorrem durante a fase acordada. Com o cérebro acordado e o corpo ainda adormecido, quem sofre disso diz que durante um episódio eles se sentem plenamente conscientes, mas não conseguem se mover. Têm dificuldade para respirar, como se alguém os estrangulasse. Mas as pessoas também alucinam, o que explicaria os demônios e, é claro, os extraterrestres loucos por sexo. Ainda bem que ele abordou essas questões. Eu nunca entendi isso direito. A paralisia do sono pode explicar muitos encontros sexuais entre humanos e extraterrestres, mas consegue explicar todos eles? Afinal, muitas pessoas alegam ter visto extraterrestres enquanto dirigiam, então não podiam estar dormindo. Podiam? Vamos imaginar que alguns encontros sexuais desse tipo, mesmo que poucos, realmente aconteceram. A grande questão sem resposta é por que eles acontecem. O que os extraterrestres pretendem com isso? Seriam os humanos apenas um caso interplanetário barato? Ou haveria uma estratégia sexual extraterrestre maior e mais obscura por trás disso?
Esta é Alice Haggerty. Divorciada e mãe de 3 filhos, ela agora vive com seu namorado, Pat Marcatillo, no pacato subúrbio de Trenton, em Nova Jersey. Lá está um. Tem razão. Alice diz que vê extraterrestres e que os viu a vida inteira, apesar de, durante muito tempo, ninguém acreditar nela. Uma vez contei à minha mãe que via esses seres. Eu tinha 7 ou 8 anos e me disseram que eu estava vendo demônios, que eu estava brincando com o que não devia. Foi muito duro, porque não sou mentirosa. Não estou inventando histórias. Essas coisas realmente acontecem. Mas tudo mudou quando ela conheceu Pat. Vocês vão começar uma estranha jornada. Eles se conheceram numa conferência sobre OVNIs. Digamos que Pat não é cético quando se trata de extraterrestres. Na verdade, é bem obsessivo. Ele coleciona muitos artigos sobre OVNIs e também alguns vídeos matreiros. Naturalmente, a relação floresceu. Mas um fato inesperado os obrigou a tomar uma decisão difícil. Alice me contou que estava grávida. E eu disse, oh, meu Deus. Nós dois ficamos surpresos. No Natal, ao acordar, ou era Ano Novo? Véspera de Natal. Havia uma grande mancha de sangue na cama e ela achou que tivesse perdido o bebê. Pode ter sido um aborto. Mas para Alice e Pat, havia uma explicação bem mais convincente. Extraterrestres. Eles levaram o bebê, levaram o nosso bebê. A maioria dos abortos acontece por volta dos 2 meses. Eu já havia passado dessa época e sabia que outra coisa estava acontecendo comigo. E descobri que estava dando meu filho aos extraterrestres. Por que os extraterrestres levariam o bebê de Alice? Ela acredita que foi porque o bebê não era, na verdade, filho de Pat, mas o produto de um de seus encontros com extraterrestres. A boa notícia é que o bebê não morreu. Seu filho está sendo criado numa espaçonave neste momento. E como ela sabe? Bem, Alice diz que numa de suas viagens ao espaço, ela foi apresentada a centenas de bebês híbridos de humanos e extraterrestres. Os bebês eram muito pequenos. Tinham talvez 15 ou 20 centímetros. O cabelo era muito fino e ralo. Dava para ver o esqueleto através da pele. Os olhos eram normais, mas revelavam conhecimento, algo incomum. Sabiam que tinham conhecimento do universo, que eram bem mais inteligentes do que eu. Mas, segundo Alice, suas responsabilidades não terminaram com a procriação. Os extraterrestres a abduziram ocasionalmente para um breve período de cuidados maternais. Quando estava a bordo, pus a mão num cilindro que saía do chão e pude sentir toda a minha energia drenando para dentro dele. E me disseram que era o amor maternal pelos bebês. De alguma forma, eles passavam a energia para os bebês, que aparentemente não conseguem viver sem um toque humano. Era como se eu fosse uma máquina universal de amor para os bebês. Alice não é a única que alega ter dado à luz híbridos. Anos após seus encontros com o réptil extraterrestre, Pamela conta que, numa noite, acordou inteiramente nua e cercada por seres extraterrestres, que a levaram a um quarto numa espaçonave onde alguns vultos pequeninos aguardavam. Desculpe, estou me lembrando de tudo agora. 4 meninas se aproximaram
agarraram meus braços e começaram a me chamar de mamãe. Estava muito assustada para abraçá-las e eu falei, me soltem. E elas diziam, mamãe, não vá. E eu disse, eu quero sair daqui, afastem-se. De repente, eu me senti caindo. Acordei assustada na minha cama. Estava apavorada, nunca havia sentido tanto medo antes. Notei que meus braços estavam doloridos. Olhei para baixo e vi pequenos hematomas nos braços, onde minhas filhas me agarraram. Percebi que tinha havido um contato físico. Foi bem apavorante para alguém que nunca quis filhos. Aparentemente, não são apenas mulheres humanas que estão procriando com extraterrestres. Fui levado a outra sala que estava cheia de bebês. Perguntei de quem eram os bebês. E ele apontou para mim. São seus. Não posso precisar o número, mas estava cheio do chão ao teto. Estavam todos naquela sala. Devia haver centenas de bebês ali. Eram muitos. Dave Huggins também tem um filho humano. Michael cresceu ouvindo as histórias do pai sobre extraterrestres. Quando criança, tínhamos outras ideias sobre extraterrestres visitando a Terra e falávamos muito sobre isso. Meus amigos adoravam. Se acontecesse, seria legal. Se as extraterrestres viessem sei lá de onde, querendo transar com meu pai, seria uma grande honra para ele. Mas há ainda uma questão para a qual ele jamais obteve uma explicação convincente. Por que, dentre todas as pessoas do planeta, você foi escolhido para gerar essas crianças? Michael, não faço ideia. Talvez esteja acontecendo algo com a raça deles. Só sei que você tem muitos meio-irmãos e irmãs em algum lugar. Não sei onde estão, mas você tem. É fácil considerar essas histórias como absurdas. Afinal, Alice e Dave não apresentam indícios físicos, apesar de centenas de encontros. O que poderia explicar esses relatos sobre bebês extraterrestres? Podem ter sido sugestionados pela ficção científica? Ela está repleta de programas de procriação interracial há décadas. Já em 1925, uma versão de Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, foi reescrita para incluir a criação de híbridos marcianos e terrestres. Alguns céticos acham que esses relatos revelam uma profunda necessidade psicológica. Os abduzidos e as pessoas que relatam uma série de outras experiências paranormais costumam revelar traumas durante a infância. Talvez essas características psicológicas particulares se desenvolveram como um mecanismo de defesa. Mas talvez não tenham sido elaboradas. Talvez, quem sabe, sejam verdadeiras. Este homem acredita que os extraterrestres estejam no limiar de uma campanha maciça para nos aniquilar. É uma ideia chocante? É um programa de integração à sociedade que será dominada, digamos assim, por eles. Segundo os milhares que disseram já ter experimentado, o sexo entre humanos e extraterrestres envolve muito mais que sexo por diversão. Durante muito tempo, houve um mistério no cerne de seus relatos. Se for verdade, por que os extraterrestres viriam para cá? O que obteriam de nós? Não é fácil determinar o motivo.
Não vejo como sinistro, talvez por curiosidade. Talvez sejam alunos formados fazendo sua tese sobre o desenvolvimento biológico dessa estranha raça de terráqueos. Ou talvez não. Puxa vida, eu caí nessa. Há outros especialistas que acham que os extraterrestres têm um motivo bem mais sombrio. Eis o homem que diz ter a resposta. Apesar de ser um professor universitário de história, o Dr. David Jacobs crê ferrenhamente na abdução extraterrestre e chegou a uma conclusão apavorante. O que as evidências revelam é que se trata de um programa sistemático mundial. Tem um objetivo e é feito clandestinamente. Ou seja, é um programa instituído por seres, sabe-se lá de onde, por um motivo específico que atende a uma programação. Segundo a teoria do Dr. Jacobs, os extraterrestres estão gerando híbridos para viverem entre nós, disfarçados. É um programa de integração à sociedade que será dominada, digamos assim, por eles. Dominada, digamos assim, por eles. Tudo bem. E como o Dr. Jacobs chegou a essa conclusão? Quando você ouve isso 700 vezes de indivíduos diferentes, não dá para dizer que não está acontecendo. O fato é que se trata de um programa de procriação. Os 700 casos de Jacobs descrevem as experiências de procriação extraterrestre após múltiplas sessões de hipnose conduzidas por ele. E muitas pessoas também escrevem a ele. Meus colegas e eu soubemos de milhares e milhares de pessoas que nos escreveram diretamente, ou ligaram, ou nos contataram de alguma forma, contando suas experiências com esse fenômeno. E sabemos que isso é apenas a ponta do iceberg. Mas há uma ou duas falhas nessa situação alarmante. Se os extraterrestres querem roubar o nosso planeta, um programa secreto de procriação híbrida parece ser a forma mais lenta e laboriosa de se lidar com isso. Os extraterrestres não têm mais armas com raios? E quem disse que os extraterrestres e os humanos podem se miscigenar? A reprodução é algo específico da espécie, ou seja, só uma pequena parcela de animais pode realmente cruzar entre si. A própria definição de espécie dispõe que os indivíduos só podem se reproduzir com sua própria espécie. O cruzamento entre espécies não funciona, mesmo aceitando a hipótese improvável de que os extraterrestres tenham DNA. Essa hibridação não me parece correta, nem engraçada. Mesmo que ignoremos as regras básicas da genética, há outra falha na tese do Dr. Jacobs. Seu ponto de apoio. Quanto podemos confiar na hipnose? Não creio que a hipnose revele lembranças ou experiências verdadeiras, mas estimula a imaginação. Você percorre certos caminhos com entusiasmo, convicção e realidade. Se você evocar sem querer uma falsa lembrança durante a regressão hipnótica, essa pessoa depois pode achar que se trata de uma lembrança real. Porém, mesmo que as alegações do Dr. Jacobs sobre uma grande conspiração extraterrestre visando aniquilar os humanos se revelem inverídicas, isso não significa que todos os relatos de pessoas que dizem ter transado com extraterrestres sejam falsos. Quem sabe? Talvez em algum lugar, numa cidade perto de você, dois seres se encontrem pela primeira vez e se envolvam em algo maravilhoso. Num mundo onde o amor está em falta, um brinde a eles. E que a união seja realmente perfeita.
Versão brasileira, DPN Santos.